Título 4 dos Direitos Funcionais, capítulo 1 das férias anuais. Artigo 101. O servidor público municipal fará jus, após cada 12 meses de efetivo exercício, ao gozo de 25 dias úteis de férias remuneradas na seguinte proporção: inciso 1, 25 dias úteis quando não houver faltado ao serviço mais de 5 dias. 2, 20 dias úteis quando houver faltado ao serviço de 6 a 14 dias. 3, 15 dias úteis quando houver faltado ao serviço de 15 a 23 dias. 4, 10 dias úteis quando houver faltado ao serviço 24 a 29 dias. 5, perderá o servidor o direito ao período de gozo de férias quando houver acima de 29 dias de faltas. Parágrafo 1º. Para os fins do gozo de férias regulamentares, consideram-se dias úteis quaisquer dias de que não seja sábado, domingo ou feriado. Segundo, os dias de ponto facultativo serão contabilizados como dias úteis para os fins de contagem de gozo de férias. Terceiro, as faltas ao serviço são as ausências registradas durante o período aquisitivo das férias não abonadas ou não justificadas. Quarto, os períodos de férias anuais serão contados como de efetivo exercício para todos os efeitos. Quinto, na hipótese em que o servidor for exonerado ou desligado, a indenização de férias para aqueles que tiverem faltado ao serviço seguirá as regras deste artigo. Sexto, nos casos em que for aplicada a penalidade de suspensão em infração superior a 15 dias, o período suspenso não será computado como efetivo exercício, alterando o período aquisitivo. Artigo 102. Será de responsabilidade do comando da GCMI a elaboração da programação de férias anuais e a entregue ao órgão competente, conforme prazos estabelecidos pelo Departamento Pessoal e Secretaria de Planejamento para fins de previsão das despesas na elaboração do orçamento anual. Parágrafo 1º. Em caso de motivo de força maior, calamidade pública ou comoção interna, a escala de férias poderá ser alterada por autoridade superior a até 30 dias que anteceder o período de gozo, sendo obrigatória a formalização deste pedido junto à unidade competente. Parágrafo 2º. O procedimento previsto no caput será regulamentado pelo chefe do Poder Executivo através de decreto. Terceiro, para a montagem do plano anual de férias, deverá ser observado o limite de 1/12 do efetivo da GCMI a ser colocado de férias a cada mês, observadas as necessidades do serviço e, quando possível, a opção do interessado. Quarto, uma vez programado e registrado, não serão permitidas alterações no plano de férias anual, exceto em casos de licença médica, desde que iniciada antes do gozo e devidamente atestada pelo órgão competente, ou nas hipóteses de convocação administrativa ou judicial, ou por necessidade de serviço. Artigo 103. É proibida a acumulação de férias pelo servidor público municipal. Parágrafo 1º. Em cumprimento ao disposto no caput deste artigo, na hipótese em que o órgão responsável pelos registros funcionais identificar proximidade de acumulação de férias, este deverá comunicar ao comando da GCMI o período definido para o gozo de férias. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o servidor público não poderá usufruir do fracionamento de férias previsto no artigo 106 desta lei. Artigo 104. É vedada a conversão das férias em espécie. Artigo 105. É proibida a compensação de faltas injustificadas ou ausência ao trabalho em período de férias. Artigo 106. Conforme opção prévia do servidor, as férias poderão ser gozadas em até 2 períodos subdivididos em 10 dias e 15 dias úteis, que serão definidos na programação de férias elaborada pela respectiva Secretaria Municipal e com a concordância do gestor imediato. Parágrafo 1º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor do adicional de férias quando da utilização do primeiro período. Segundo, a hipótese prevista no caput deste artigo somente será autorizada aos servidores que, no período aquisitivo, não superarem 5 dias de faltas, em conformidade com o artigo 100 deste Estatuto. Artigo 107. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização relativa ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Parágrafo único. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato de exoneração, da data da publicação da aposentadoria
ou do deferimento da pensão. Artigo 108. As férias somente poderão ser interrompidas após o início do gozo nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Por motivo de calamidade pública, comoção interna. 2. Quando a licença maternidade, paternidade ou adoção durante o gozo das férias. Parágrafo 1º. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no caput. Segundo, o servidor que tiver as férias interrompidas deverá gozar o período interrompido antes de vencer o próximo período aquisitivo. Artigo 109. Suspenderá a contagem do período aquisitivo para o gozo de férias o servidor que, inciso 1, gozar de licença para tratar de interesse particular. 2. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença, no período em que estiver afastado pela Previdência por superior a 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. O servidor que tiver o período suspenso pelo afastamento previdenciário a partir de 6 meses, embora descontínuos, terá o direito ao gozo de 25 dias de férias quando retornar ao serviço e completar 12 meses de efetivo exercício. Segundo, na hipótese em que o servidor for exonerado ou desligado, a indenização de férias seguirá as regras deste artigo. Artigo 110. Perderá o direito às férias o servidor que, no período aquisitivo, tiver acima de 29 dias de falta. Parágrafo único. Inicia-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Artigo 111. O gozo das férias regulamentares não será interrompido na ocorrência de licença médica durante a sua vigência. Artigo 112. Os procedimentos e normas para a aplicação deste capítulo serão regulamentados por decreto, seguido as normas do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho. Capítulo 2 das licenças, seção 1, disposições gerais. Artigo 113. Conceder-se-á ao servidor licença para, inciso 1, doença. 2. Para aperfeiçoamento profissional. 3. Prêmio. 4. A gestante, adotante e paternidade. 5. Desempenho de mandato classista. 6. Prestação de serviço militar. 7. Atividade política. 8. Para tratar de interesse particular. E 9. Para estudo no exterior. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1 deste artigo será precedida de atestado médico ou exame médico e comprovação de parentesco. 2. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 3º. As licenças para tratamento de saúde por motivo de acidente em serviço, de gestação, lactação ou adoção e motivo de doença em pessoa da família serão precedidas de inspeção efetuada pelo serviço médico do órgão municipal competente. 4. Não é considerado de efetivo exercício o período das licenças correspondentes ao inciso 8 deste artigo. Parágrafo 5º. Não serão computados como tempo de efetivo exercício os dias em que o servidor deixar de comparecer ao serviço público em virtude de cumprimento de pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 114. Poderá ser concedida licença ao servidor efetivo por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste de seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica. Parágrafo único. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, bem como não houver prejuízo para o serviço público. Artigo 115. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo após inspeção da GESMT ou empresa designada pela Secretaria Municipal de Administração, além da Secretaria de Desenvolvimento Social, observadas as seguintes condições. Inciso 1. Com remuneração permanente até 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período. 2. Sem remuneração, se for excedido o prazo de 60 dias, por até 90 dias. Artigo 116. O procedimento para análise do pedido da referida licença será regulamentado por decreto. Seção 3. Da licença-prêmio. Artigo 117.
Ao servidor público efetivo é assegurado, após cada 5 anos de efetivo exercício, 3 meses de licença-prêmio, com a remuneração do cargo em exercício, admitida sua conversão em espécie, mediante solicitação do servidor e disponibilidade financeira da administração pública municipal direta. Parágrafo 1º. Para a concessão da licença-prêmio, será considerado como base de cálculo o vencimento acrescido das vantagens pessoais das inerentes ao exercício do cargo ou função e vantagens cuja incorporação seja prevista em lei específica. Parágrafo 2º. É facultado à administração pública municipal direta fracionar a licença de que trata este artigo em até 3 parcelas, não inferior a 1 mês, mediante necessidade do serviço e conforme regulamento próprio. Artigo 118. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, inciso 1, sofrer penalidade disciplinar de suspensão igual ou superior a 30 dias em decorrência de processo administrativo. 2. Afastar-se do cargo em virtude de: alínea A, o período que exceder a 2 anos consecutivos para tratamento da própria saúde. B. Licença para tratar de interesses particulares. C. Condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Inciso 3. Faltar ao serviço injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos ou alternados. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 1 e 3, iniciar-se-á a contagem de novo período aquisitivo após a conclusão do processo administrativo ou do último dia de falta injustificada. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, suspenderá a contagem de tempo o período de afastamento do cargo, retornando o cômputo com o reingresso ao serviço público. Artigo 119. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. Artigo 120. O requerimento do servidor à licença-prêmio deverá ser protocolado para a Secretaria de Administração, que o remeterá para o Departamento Pessoal, devendo a sua concessão obedecer os critérios estabelecidos em decreto. Seção 4. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Artigo 121. Será concedida licença à servidora gestante de 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, de acordo com o seguinte: inciso 1. Licença pelo período de 120 dias, concedido de acordo com os procedimentos constantes do regime geral da Previdência Social. 2. Prorrogação da licença pelo período de 60 dias, a cargo da Administração Pública Municipal Direta. Parágrafo 1º. Para a concessão da licença pelo período previsto no caput deste artigo, a gestante apresentará à Administração Pública Municipal atestado médico. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o atestado médico não contemplar o período de prorrogação, este poderá ser solicitado à Administração Pública Municipal através de requerimento. Terceiro, a licença poderá ter início no primeiro dia do 8º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Quarto, no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Quinto, no caso de natimorto, decorridos 120 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Sexto, no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora será submetida a exame realizado pelo Sistema Único de Saúde ou pelo serviço médico próprio do município ou por ele credenciado, quando o tempo de afastamento será decidido. Artigo 122. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 20 dias consecutivos. Parágrafo único. A licença terá início na data de nascimento da criança ou da adoção e o período é considerado de efetivo exercício. Artigo 123. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a um intervalo especial de 1 hora ou intervalo parcelado em 2 períodos de meia hora, desde que apresente atestado médico comprovando a amamentação. Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo não implica em redução da carga horária trabalhada, sendo que o intervalo deverá ser concedido durante a jornada de trabalho. Artigo 124.
Ao servidor público para fins de adoção de criança ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário maternidade pelo período de 120 dias. Parágrafo 1º. O salário maternidade que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social. Segundo, ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda. Terceiro, a prorrogação da licença será garantida na mesma proporção também ao servidor ou servidora para fins de adoção de criança ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. Artigo 125. As normas aplicáveis à concessão da licença para a adoção seguirão os dispositivos previstos na legislação da Previdência Social. Artigo 126. No período de prorrogação da licença à gestante em que trata esta lei, a servidora ou servidor não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou instituição similar. Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a servidora ou servidor perderão o direito à prorrogação. Artigo 127. Durante o período de prorrogação da licença maternidade de que trata esta lei, a servidora ou servidor terão direito à sua remuneração integral nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário maternidade pago pelo Regime Geral de Previdência Social. Seção 5. Da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 128. É facultado ao servidor requerer o direito à licença remunerada para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou entidade sindical de defesa de interesses dos servidores públicos municipais, observados os seguintes limites. Inciso 1. Para entidades com até 100 associados, um servidor. 2. Para entidades com 101 a 1.000 associados, 2 servidores. 3. Para entidades com mais de 1.001 associados, 3 servidores. Parágrafo 1º. A licença para o exercício de mandato em entidade sindical será concedida somente quando a entidade congregar categorias funcionais integrantes do quadro de pessoal da administração pública municipal direta e possuir registro no Ministério do Trabalho como entidade de base de categoria de servidor público municipal. Parágrafo 2º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde que devidamente cadastradas. Terceiro, a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Quarto, o servidor ocupante de função de confiança deverá ser exonerado da função quando empossar-se no mandato de que trata este artigo. Quinto, o tempo em que o servidor usufruir desta licença será considerado para todos os efeitos, exceto para a promoção por merecimento, desde que haja contribuição para a Previdência a cargo do servidor. Seção 6. Da licença para o serviço militar obrigatório. Artigo 128. Ao servidor convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença à vista de documento oficial que prove a incorporação. Parágrafo 1º. Dos vencimentos, descontar-se-á a importância que o servidor perceber na qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar, que implicará ou não no recebimento enquanto estiver licenciado. Parágrafo 2º. Ao servidor desincorporado, conceder-se-á prazo não excedente a 30 dias para reassumir o exercício do cargo ou função, sem perda dos vencimentos. Seção 7. Da licença para o desempenho de atividade política. Artigo 130. O servidor eletivo, candidato a cargo eletivo, terá direito à licença remunerada durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária e o 5º dia útil seguinte ao término das eleições a que tiver concorrendo. Parágrafo 1º. Será necessariamente afastado na forma deste artigo o servidor efetivo ocupante de cargo de gerenciamento ou que tenha como atribuições a arrecadação e fiscalização tributária, bem como em outras condições estabelecidas pela Lei Nacional de Desincompatibilização. Parágrafo 2º. Disposto nos parágrafos anteriores não se aplica aos ocupantes de cargo em comissão. Artigo 131.
O afastamento do servidor eleito ficará submetido às disposições do artigo 38 da Constituição Federal. Seção 8. Da licença para tratar de interesse particular. Artigo 132. Poderá ser concedida ao servidor público estável, a critério da administração pública municipal direta, licença para tratar de interesse particular pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única vez, pelo período de até 1 ano. Parágrafo 1º. Não será computado para qualquer efeito legal o tempo referente ao período da mencionada licença, salvo aposentadoria e pensão, se houver contribuição para a Previdência Social. Segundo, o servidor deverá aguardar em exercício do cargo ou da função, na sua unidade organizacional de lotação, a concessão da licença para tratar de interesse particular. Terceiro, a licença poderá ser gozada em período não inferior a 1 mês, observado o limite estabelecido no caput deste artigo. Artigo 133. A licença de que trata o artigo anterior poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por convocação da administração pública municipal direta, quando comprovado o interesse público. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, o servidor deverá apresentar-se ao serviço no prazo de 30 dias a partir da notificação, os quais a sua ausência será computada como falta ao serviço. Parágrafo 2º. Não se concederá nova licença antes de decorridos 3 anos do término da sua prorrogação. Artigo 134. Não será concedida licença para tratar de interesse particular ao servidor público que sofrer sindicância ou processo administrativo disciplinar durante a sua tramitação. Artigo 135. É vedada a prestação de serviço profissional no mesmo órgão ou entidade da administração pública direta do município de Itabirito por servidor em licença para tratar de interesse particular, sob qualquer forma ou título, sob pena de demissão, mediante processo administrativo. Seção 9. Da licença para aperfeiçoamento profissional. Artigo 136. O servidor terá direito à licença para cursos ou atividades de aperfeiçoamento ou atualização profissional relacionados com as atribuições específicas do seu cargo, a critério da administração pública municipal direta. Artigo 137. São condições para a concessão da licença a que se refere o artigo anterior. Inciso 1. Ter o servidor adquirido estabilidade. 2. Estar o servidor no exercício da função de seu cargo. 3. Ser favorável o parecer da chefia imediata. 4. Haver autorização do órgão competente da Secretaria Municipal de Administração. 5. Haver substituto definido, quando for o caso. 6. Ser aplicada, no exercício da função, o curso ou atividade de aperfeiçoamento. Artigo 138. A licença será prioritariamente concedida para participação em atividades ou cursos promovidos pela Prefeitura Municipal de Itabirito. Artigo 139. Após o retorno, o servidor ficará obrigado a trabalhar na administração municipal pelo período correspondente ao do afastamento, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos municipais. Artigo 140. As regras complementares a respeito da concessão da licença de que trata esta seção serão estabelecidos por decreto. Capítulo 3. Das concessões. Artigo 141. O servidor da Guarda Civil Municipal terá abonada a ausência ao serviço sem perda de sua remuneração habitual e do efetivo exercício nos seguintes casos: 1. No período em que estiver à disposição para o Poder Judiciário como testemunha, como jurado ou para prestar depoimentos. 2. Nos dias em que estiver à disposição do Tribunal Regional Eleitoral para reuniões e trabalhos nas eleições. 3. Nos dias de apresentação obrigatória em órgão do Serviço Militar. 4. Por um dia por trimestre para doação de sangue. 5. No dia do seu aniversário, desde que incida em dias normais de trabalho, vedada a compensação em outro dia. 6. Por 3 dias consecutivos em razão de falecimento de tios, avós e netos. 7. Por 8 dias consecutivos em razão de: alínea A, casamento; b. falecimento do cônjuge, companheiro, pai, mãe, madrasta ou padrasto, filhos enteados, menor sob sua guarda ou tutela e irmãos. Parágrafo 1º.
As ausências previstas nos incisos 1 a 5 deverão ser comprovadas mediante a apresentação de documento comprobatório no prazo máximo de 2 dias da ocorrência. Segundo, as ausências previstas nos incisos 6 e 7, a linha B, deverão ser comprovadas mediante a apresentação de documento próprio, no prazo máximo de 2 dias após término da ausência. Terceiro, a licença para casamento será contada da data de realização da cerimônia civil ou religiosa, podendo ser antecipada em até 3 dias, a pedido do servidor, sendo exigido o documento comprobatório próprio. Quarto, no caso de licença para luto, o servidor deverá comprovar no requerimento a competente certidão de óbito. Artigo 142. Ao servidor público municipal ou estudante poderá ser concedida jornada especial de trabalho, com redução de até 60 minutos do expediente de trabalho, excluído os períodos de férias ou greve escolares. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, o servidor deverá comprovar a incompatibilidade entre o horário de estudo e o horário regulamentar de trabalho. Parágrafo 2º. Caberá à unidade de trabalho competente a análise da documentação comprobatória para a concessão do benefício de que trata este artigo. Terceiro, os procedimentos para o cumprimento do disposto neste artigo serão definidos através de regulamento específico. Artigo 143. Será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência e aos que tenham sob sua responsabilidades e cuidados cônjuge, filho ou dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade pela GE-SMT ou empresa designada pela Secretaria Municipal de Administração, independente da compensação de horário. Parágrafo único. As condições para a concessão do horário especial serão estabelecidas em decreto editado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Capítulo 4. Do exercício de mandato eletivo. Artigo 144. Ao servidor público municipal investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições previstas na Constituição Federal e na legislação eleitoral. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo único. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.